E aí, galera, voltando aqui rapidão com a nossa citologia, né? Ainda falando de citoplasma, acabamos de analisar a sua consistência em sol, né? Do citossol e sua consistência em gel. Nós vimos que isso é determinado pela agregabilidade das moléculas que são os componentes desse citoplasma, pela carga dessas moléculas e até mesmo pela temperatura em que essa célula se encontra, né? E a célula, o citoplasma pode estar alterando sua consistência entre gel e sol, dependendo desses fatores, temperatura, carga, né, dos compostos coloidais, dos solutos coloidais, e além disso, né, tipo a agregabilidade, né, se estão mais próximos, se estão mais distantes. São componentes do citoplasma, então, o que nós já vimos, né, esse líquido, né, em consistência gelatinosa ou de menor fluidez, ou em consistência em sol de maior fluidez. Essa estrutura se chama de citossol, como já está aí no teu caderno. Pode ser chamado de matriz, vou botar matriz, que é muito usado hoje. É a matriz citoplasmática. 2, faz parte da estrutura do citoplasma uma grade de esqueleto, né, chamada de citoesqueleto. Aí o citoesqueleto. E 3, né, faz parte da estrutura do citoplasma, os organoides, né? Vou botar aí os organoides. Se quiser chamar de organelas. Tá errado não, tranquilo. Só pegar outro pincel preto aqui, rapidão. Jogo rápido. Acho que tem um aqui. Legal. Bacana. Vamos botar um álcool nele. Importante. Voltando. Vamos lá. Aqui tu já viu que pode ser sol ou gel. Vou repetir. Viu? Sol ou gel. Tá aí, ó. Sol ou gel. E os organoides são estruturas, né, membranosas que desempenham funções no citoplasma, né, as organelas. Né? Então vamos botar assim, ó, estruturas. Vou botar embaixo. Né? Tem muito espaço embaixo para não pegar essa parte. Estruturas membranosas. Que desempenham funções. Beleza? E aí nessa aula nós vamos dar uma devida atenção ao item 2, né? Puxa uma setinha aí para a gente falar especificamente do citoesqueleto. Vamos para o citoesqueleto, né? Esqueleto celular, bota embaixo. Bota assim, ó. Esqueleto celular. Formado por uma espécie de grade de proteínas, né? Uma grade proteica. Formado por uma espécie de grade proteica, né? Uma grade de proteínas, o esqueleto da célula. Beleza? Lembrando que isso não existe em termos de célula procarionte, viu? Então vamos botar como observação ausente em procariotos. Então bota aí que é para já ficar como observação. Não existe em procariontes, beleza? Estrutura de sustentação, estrutura de morfologia determina a forma da célula, determina locomoção, né, assim, deslocamento, movimentação. Então, uma série de funções que eu poderia atribuir ao citoesqueleto. Vamos botar a sustentação da célula, né? De cara, sustentação celular. 2, né? A morfologia, forma.
Né? Tá aí, ó, vou botar na frente. Morfologia, forma. Desenho da célula. 3, movimentação. Movimentação. O citoesqueleto é responsável pela movimentação geral. Movimentação da célula. Vamos botar a movimentação da célula e diferenciar a movimentação da célula da movimentação de organelas também. Movimentação, né? Deslocamento de estruturas no citoplasma. Movimentação, deslocamento de estruturas no citoplasma. Né? O movimento citoplasmático de ciclose, como por exemplo a divisão do citoplasma, né? Ao final da divisão celular, perdão, de ciclose não, de citocinese, corrigindo. Citocinese, né? Então bota aí, ó, a citocinese, né? A divisão do citoplasma, vamos botar assim. Divisão do citoplasma, né? A divisão do citoplasma, por exemplo, a citocinese citoplasmática, ela é determinada por um conjunto de proteínas do citoesqueleto, beleza? O deslocamento e o arrastar, né, dos cromossomos na hora da divisão celular, né? Então vou botar a movimentação dos cromossomos, a movimentação dos cromossomos, né? Também a função do citoesqueleto. Ainda posso botar 7. Lembra daquelas estruturas que revestem a tua traqueia, presente também em regiões da tuba uterina, presente no espermatozoide, presente em células de protozoário, que nós chamamos de cílios e flagelos. São formados por proteínas do citoesqueleto. Então, tu pode botar também a função do citoesqueleto, a formação dos cílios, né? E a formação de estruturas chamada de flagelos. Está aí, formação dos cílios e a formação dos flagelos também é função do citoesqueleto celular. As proteínas do citoesqueleto são divididas em 3 grandes grupos, né? Os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Seria microtúbulos, microfilamentos e no meio os intermediários, que são aqueles que são maiores do que os microfilamentos e menores do que os microtúbulos. Como tem tamanho intermédio entre os dois, são chamados de filamentos intermediários. Então vamos botar assim, ó, citoesqueleto. Bota aí citoesqueleto. E aí na frente você bota a estrutura dele, né? Quanto à sua estrutura. Escreve aí, quanto à sua estrutura. O citoesqueleto, quanto à sua estrutura. Você vai botar aqui quanto à estrutura, ele é formado por um conjunto de microtúbulos. Vamos botar os microtúbulos. Ele é formado por um conjunto de 2 microfilamentos. Bota os microfilamentos. Vou botar 2 pontos na frente. E ele é formado por um conjunto de filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, correto? Vamos lá. Os microtúbulos são formados por uma proteína citoplasmática muito presente no citoplasma da célula, chamada tubulina. Não esqueça a tubulina, muito importante falar dela, sempre, muito mesmo. Os microfilamentos são formados por 2 proteínas principais, a actina e a miosina. Os filamentos intermediários são formados por muitas, né, mais de 10 proteínas, com papel estrutural, né, de manter resistência, de manter força citoplasmática e até mesmo de formar especializações da membrana também. Então, tu tem microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina e miosina e filamentos intermediários da mais conhecida das proteínas, a queratina. Então, aqui embaixo tu vai botar os filamentos intermediários de queratina. Lembra que é aquela proteína muito presente na nossa pele e que tem na nossa epiderme, que tem como papel a impermeabilização. Né? Assim, além de auxiliar na formação das ditas especializações da membrana plasmática. Beleza? Vou começar só botando uma observação a respeito dos filamentos intermediários. Mas
de 10 proteínas conhecidas. A principal delas, proteína principal, constituinte dos microfilamentos. Aí você vai botar a queratina, bota embaixo. Bota a queratina embaixo. Aí você pode colocar como formadora de desmossomo e tem papel impermeabilizante, né? Assim, lembrar sempre, principalmente em animais que se encontram em ambiente terrestre, né? No revestimento da epiderme. Então bota embaixo. Seria formadora de especializações. Formadora de especializações. E aí tu não pode esquecer, bota na frente para não esquecer, está presente nos desmossomos. Está presente nos desmossomos. Além de ser formadora de especializações, é proteína impermeabilizante. Então, vou botar aqui impermeabilizante. É impermeabilizante. E no citoplasma tem papel, como todo filamento intermediário, papel estrutural. Manter a estrutura do citoplasma. Manter a forma do citoplasma. Manter a morfologia citoplasmática. Beleza? Puxa uma setinha de microtúbulos. E aí você vai separar eles. Microtúbulos. Vou separar eles. Vamos separar eles. Microtúbulos. Bota aí microtúbulos. Aí você bota embaixo formados por tubulina. Formados por tubulina. Tem a forma de um canudo. Vamos botar. Forma de canudo. Como se fosse um tubinho. Um tubo. Um tubinho. Assim, ó. Como se fosse um tubinho assim, ó. Olha aí, ó. Isso aí é microtúbulo, de tubulina. Correto? Mas formado, ó, por dímeros, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aí vai dando a volta, viu? Como se fosse um tubinho. Ó, de cores diferentes, viu? Assim, ó. Olha aí. Se liga. De cores diferentes, ó. Botando para poder separar, porque são diferentes mesmo. São dímeros, né? Dímeros. Olha aí. Aqui, aqui e aqui. Aí eu boto aqui e aqui. Correto? Ó, cada bolinha é uma tubulina. Proteína. Cada bolinha é uma tubulina. Beleza? Elas se apresentam assim, ó, aos pares, ó, sempre grudadinho uma na outra, assim, ó, formando o que a gente chama de associação entre duas proteínas. É um dímero de tubulina. Pode botar assim, ó, não tá errado não. Tá aí o dímero de tubulina. Olha o dímero de tubulina. Aí eu vou definir aqui, ó, como tubulina alfa, tubulina beta. A união entre a tubulina forma um tubinho, o microtúbulo. O que significa dizer que o microtúbulo ele é um polímero formado pela proteína tubulina, um polímero. Formado pela união entre monômeros. Na verdade, formado pela união entre dímeros, né? Então, vou botar aqui, ó, o microtúbulo. É um polímero formado por dímeros de tubulina. Microtúbulo é um polímero formado por dímeros de tubulina. Tubulina alfa e tubulina beta. A união entre elas forma o que a gente chama de microtúbulos. Estão espalhados no citoplasma. Muito espalhados no citoplasma. São dotados de duas regiões. Uma região positiva e uma região que a gente chama de negativa. Na região positiva, os dímeros estão entrando. Assim, ó. Olha aí, ó.
Na região positiva, os dímeros estão entrando. Na região negativa, os dímeros estão saindo. Então, você vê assim, ó, na parte negativa, você vê os dímeros saindo. Então, na parte positiva, o dímero entra, na parte positiva, o dímero sai. O que significa dizer, então, que na parte positiva, ocorre um processo de entrada, né? Esse processo de entrada é chamado de polimerização. Tá aí, ó, na parte positiva, o que rola é a polimerização. Na negativa, onde os dímeros estão constantemente saindo, é o que a gente chama de despolimerização. Que está acontecendo o tempo inteiro, num processo de equilíbrio dinâmico, né? Então vamos botar saindo e entrando. Num processo de equilíbrio, bota aí. Num processo de equilíbrio. E esse equilíbrio ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. O tempo inteiro entrando, o tempo inteiro saindo. Não é equilíbrio estático, não. É equilíbrio dinâmico mesmo. Beleza? Então não esquecer dos microtúbulos de tubulina. Quando aparecerem numa prova e forem relacionar função, aí nem duvida. Morfologia, forma, também. Morfologia, sustentação, formação dos centríolos. 4. Formação dos cílios e formação dos flagelos. Tá aí, ó. E não posso esquecer 5. Funciona como uma espécie de trilho por onde as vesículas se deslocam dentro da estrutura celular, sempre por transporte ativo. Deslocamento de vesículas. Deslocamento de vesículas, correto? E por último, bota 6, são os microtúbulos que arrastam os cromossomos, né, da região equatorial, no sentido dos polos na hora da divisão celular. Então pode botar fibras do fuso. Pode botar fibras do fuso e relacionar sempre com deslocamento dos cromossomos. Bota aí. Deslocamento. Deslocamento dos cromossomos. Também é papel, né, dos microtúbulos. Não esquecer. Microtúbulos de tubulina, viu? Microtúbulos de tubulina. Eu tenho muito tempo ainda. Tá 19? Legal, bacana. Bacana. Não esquecer, viu? Quero dar uma devida atenção à estrutura 3, né? Vamos puxar uma setinha. E aí você bota centríolos. Bota centríolos. E na frente, organela celular, uma organela. Então, bota aí, organela celular. Não esquece que é uma organela celular. Correto? Uma organela. Formada por microtúbulos, não pode esquecer também. A organela é formada na região do centro celular, que é a região de polimerização de microtúbulos. Então, você vai botar aí, formada na região do centro celular, viu? Esquece não. Bota aí, centro celular. Região de polimerização de microtúbulos, bota aí. Região de polimerização de microtúbulos. Lembra que a organela é responsável pela divisão celular. E lembra que ela duplica antes da divisão. Então é sempre importante botar, vou pôr como observação.
participa, né, diretamente, participa da divisão celular. Participa da divisão. Participa da divisão e sofre duplicação antes da divisão. Então, bota aí que ela duplica antes da divisão. Duplica antes da divisão. Então, quando eu olhar o centríolo, é aquela organelazinha que, quando aparece em provas, ela tem esse formato. Olha aí. Assim, ó. Como se fossem dois tubinhos, assim, ó. Normalmente visualizados em posição perpendicular, assim, 90 graus, entre os dois. Aqui, ó, apareceu numa prova, centríolos. Não esqueceu os centríolos. Importante os centríolos, beleza? Lembrar que os centríolos são formados por 9 associações de 3 microtúbulos. Beleza? Não pode esquecer isso, viu? 9 associações de 3 microtúbulos dá um total de 27 microtúbulos, formando a organela do centríolo. Então é formado pelo citoesqueleto, não esquece não, viu? Muito importante. Vou ampliar só um para a gente finalizar essa aula. Olha aí. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que afastar mais. Vou botar aqui. Vamos puxar isso. Puxar isso. Olha aí, ó. Quando olhado de cima, assim. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 associações. Quando olhado de cima, ó, cada uma aqui é um microtúbulo, ó. Aí muito cuidado quando você for analisar. Ó. 3 microtúbulos. Aí aqui tu tem mais 3 microtúbulos. Aí aqui tu tem mais 3 microtúbulos. Aí vai formando um cilindro, ó. Uma espécie de cilindro. Só por repetição de microtúbulo, ó. Olha aí. Aí você vê assim, ó. Aqui também. Olha aí. Aqui também. Assim. Assim. Olha aí. Assim. Vou limpar aqui a base. Não precisa. Isso aqui é um centríolo, viu? Ele aparece sempre aos pares. Se tu contar aqui, tem que totalizar 27 microtúbulos. Não esquece. Isso aqui é um tubinho desse, viu? Como se tu estivesse analisando aqui em cima, ó, de 3 em 3, assim. Correto? Aí tem que dar 9. Esquece isso não. Lembrando que os centríolos estão relacionados diretamente com o processo de divisão celular. E além de estarem relacionados com o processo de divisão celular, são formadores dos cílios, da traqueia e dos flagelos dos espermatozoides. E aí depois eu vou te explicar como isso acontece, beleza? Espero que tenha ficado entendido, né, essa nossa aula. Estou finalizando mais um tópico importante e volto para a gente falar ainda de microfilamentos. Até a próxima.